Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. E hoje nós temos a honra de ter nos estúdios o Dr. Hermeson Pinheiro, presidente eleito da Subseccional de Mossoró para o triênio 2022 até 2024. Vamos falar dos seus projetos para a cidade de Mossoró, do interesse da advocacia e toda a sociedade. Então não sai daí, voltamos já. Primeiro bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Hermeson Pinheiro, presidente eleito da OAB Subseccional de Mossoró. Dr. Hermeson, primeiramente eu quero parabenizar Vossa Excelência pela campanha limpa, digna e histórica aqui na cidade de Mossoró. Fica aberta as considerações iniciais. Bom dia, doutor Nazeu. Bom dia, telespectadores da TV AD Mossoró. É uma satisfação e uma honra estar aqui mais uma vez. Iniciei aqui a caminhada como pré-candidato e hoje aqui estou como, não mais candidato, mas como presidente eleito e acompanhado aqui da nossa vice-presidente também eleita, Diana Paula. É uma satisfação enorme, meu amigo, estar por aqui novamente. Muito bem, como o doutor Hermeson frisou, a doutora Diana está aqui nos estúdios. O terceiro e quarto bloco vai ser reservado também a ela. Mas, doutor Hermeson, falando aqui inicialmente, o senhor já tratou que esteve anteriormente aqui. Não foi um programa muito fácil, porque como pré-candidato, Vossa Excelência não tinha nem propostas, eu acho que não tinha nem a vice-candidata, a vice não sei se o senhor ainda tinha, mas agora o senhor teve uma votação expressiva aqui na cidade de Mossoró. Os nossos colegas ventilaram o seu nome, acreditaram, o senhor teve toda uma equipe por trás. E esse primeiro bloco vamos tratar especificamente da campanha, como foi esses 30, 45 dias com essa visão, com esse sonho. Exato, eu estive aqui como pré-candidato e naquele momento a gente ainda estava formulando as propostas, né? Estava escutando os colegas advogados em reuniões, em contatos, até mesmo em reuniões por videoconferência, que fizemos muitas. E nossa vice ainda não tinha aparecido o nome, na verdade, né? A gente estava sem vice, a gente estava formando a chapa. E as propostas, como eu disse, a gente estava em reuniões. Mas foi uma campanha bastante acirrada, ganhar por 5 votos é uma diferença muito pouca mesmo, mas a gente sempre tinha em mente que quem ganhasse o pleito, tendo em vista que eram 3 candidaturas, eram 3 chapas, ia ganhar por uma diferença muito pouca. Ninguém ia ganhar acima de 15, 20 votos, seria abaixo disso. E o que foi concretizado, mas foi uma caminhada prazerosa, os contatos que nós tivemos, as críticas que recebemos também, que foram críticas construtivas, que pudemos consertar o erro que estaria sendo cometido no decorrer da campanha, porque todo mundo é passível de erro, né? Somos seres humanos e erramos, acertamos, e quando a gente errava, a gente, não, vamos se reunir com a equipe aqui, vamos tomar esse rumo aqui, que esse rumo é mais certo. Mas, você não tem a dúvida, a satisfação e a alegria, a euforia pós-pleito e o final de semana, a gente ainda está recebendo os parabéns, eu ainda estou respondendo os parabéns que chegaram nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, Instagram, mas enfim, a caminhada é bastante prazerosa. Doutor Hermeson, vocês foram alvos também de fake news. E o que eu achei bastante interessante é que o senhor respondia de maneira quase imediata. Partiu de Vossa Excelência, ou o pessoal do marketing, eu acho que tem alguns vídeos até de celular que o senhor respondia. Isso. Toda a informação que saía contra a minha candidatura, contra a nossa candidatura, a candidatura da Chapa 62, nos reuníamos de imediato, não era uma decisão somente de Hermeson, mas era a reunião da equipe de Hermeson, de Ana Paula, da assessoria, do marketing, do jurídico, a gente se reunia de imediato. E assim que reunia, às vezes a gente pegava, não fazia nem vídeo produzido, a gente pegava mesmo o celular e já ia para a rede social para realmente nos defendermos. Tivemos a acusação de fake news, que ali foi um ato, acho que uma falta de respeito para qualquer candidatura. Não acusamos ninguém de nada que não tenha acontecido.
A chapa que propagou, a chapa e a militância que propagou foram infelizes naquele momento, porque terminou sendo esclarecido tanto pela própria sociedade como pela própria advocacia em geral. Muito bem. Doutor, um dia anterior saiu, no caso, uma pesquisa que apontou Vossa Excelência como o favorito, estaria ali à frente. Deu um gás a mais. Como é que o senhor viu aquela última pesquisa? Disse, agora vai dar certo. Como é que foi? Pois bem, doutor Nazeu, essa pesquisa que saiu na quinta-feira, que antecedeu o pleito, a votação, era do mesmo instituto que nos colocou no início da caminhada, que era o Instituto TS12, que nos colocou em terceiro colocado. Isso logo no início, na fase, se eu não me engano, de pré-campanha, que foi divulgada até mesmo pelo outro candidato. E aí já na segunda pesquisa, diante do trabalho que nós íamos fazendo, das conversas, das reuniões, e demonstrando o nosso projeto para a classe, já aparecemos pelo mesmo instituto, se eu não me engano, 15 dias antes, em segundo colocado. Naquela oportunidade aparecíamos com a candidata da Chapa 61, praticamente no empate técnico. E a gente também, toda chapa tem seu planejamento, tem seu mapeamento, e a gente via como a gente crescia na medida de toda semana. Toda semana a gente estava crescendo um pouco, e aí quando iniciou a semana do pleito, da eleição, a gente tinha no nosso mapeamento que já estávamos à frente. Tá certo que essas planilhas têm certos furos, têm certos erros, tem colegas advogados que não querem omitir, não quer expor a sua opinião, seu voto, mas ali nos bastidores dizia que votava e a gente computava, mas a gente sabia que tem um erro, que tem uma margem de 30% de erro. E mesmo com essa margem a gente já constava à frente, tanto da chapa 61 como da chapa 63. E quando veio a pesquisa, que foi divulgada a pesquisa pela Super TV, por Saulo Vale, e aí eu recebi à noite, estava em casa, tinha acabado de sair de uma reunião, quase 10 horas da noite, saindo lá do escritório, e aí recebi pelo WhatsApp, né, que apontava a gente na frente. A gente não recebeu com surpresa, a gente, confesso a você, não recebeu com surpresa, porque a gente tinha no nosso mapeamento que estaria na frente. E a gente dizia muito, essa campanha será decidida no dia da eleição. Quem trabalhar melhor no dia da eleição será decidido. Até porque a pesquisa dava também um empate técnico. Tinha margem de erro de 3,8, se não me falha a memória. Então, a gente na frente, com 3,8 de diferença, Luiz Carlos, se a gente reduzir 3,8, Luiz Carlos passaria da gente. Então, ali a gente entendeu também que a disputa que ocorreria era entre a chapa da gente, a chapa 62 e a chapa 63, que é do Luiz Carlos e Helena Belmont. Então, a gente sabia que a disputa seria entre nós dois e que seria muito acirrada, seria voto a voto e que seria decidido no mesmo dia da eleição. Doutor Hermeson, dia 19 de novembro, dia histórico. Eu percebi, eu participei também das eleições, eu percebi que vocês tiveram uma estratégia diferenciada. Todos se concentravam numa barraca só e vocês dividiram-se. A doutora Diana ficava em uma e Vossa Excelência na outra. Foi bem interessante. Como é que foi decidido essa estratégia? Isso acredita essa estratégia também à vitória? Com certeza, com certeza. A posição das barracas foi um sorteio que houve na terça ou quarta-feira que antecedia a eleição. Sorteio lá na própria subseção de Mossoró, entre as chapas. E aí, nela, ficamos naquele lado. E a gente conversou, logo após que houve o sorteio que foi colocado nossa barraca ali, a gente pensou como é que vai ser a estratégia. E aí, então, se a barraca está aqui, temos que ficar pegando todos os pontos da subseção, seja na esquerda, na direita e também ao centro. Apesar de ter barraca de outras chapas ao centro, mas a gente também englobava tudo. Eu e a Diana, a gente terminou, eu praticamente com o joelho totalmente arrebentado. Que no sábado eu passei o dia sentado, literalmente, descansando, andava para tomar água, mas voltava porque não aguentava. Foi bem movimentado. Ou a gente estava lá dentro acompanhando, ou estava lá fora na esquina da esquerda, na esquina da direita, e em ligação outra, e convidando, venha voltar, se ainda não veio, a gente tem aqui, que você não deixe de vir, isso volta a volta, e vinha. Teve um colega nosso que veio de Natal, o colega nosso, mas eu vim para votar em você. Aí realmente fez a diferença. Um voto fazia a diferença. Doutor Hermeson, o dia foi se passando,
veio à tarde e chegou a hora de computar os votos. Gerou alguma tensão, porque, salvo engano, teve alguns colegas que tiveram problema na votação, na certidão. Achei que demorou muito. Resumindo, a apuração foi bem mais demorada que as anteriores. Foi com certeza. A atenção não resta dúvida. Quando a gente inicia o dia da eleição, a gente está um pouco mais calmo, ansioso, mas está bem mais calmo. Na medida que o tempo vai passando, que vai se esgotando e vai chegando às 17 horas, aí vai aumentando aquela tensão, a ansiedade vai a mil, a adrenalina, você não, realmente são vários sentimentos ao mesmo tempo, você não sabe discernir um do outro. E o problema da apuração, a demora da apuração, foram que 3 colegas que estavam aptos por eles a votar, mas não constavam na lista de adimplência, na lista de votantes. E aí, quando foi verificar, quando teria um colega que não poderia votar, que não constava na lista, independente de ser de chapa A, B ou C, mas logo de imediato a gente levava ele para a secretaria, e lá a secretaria entrava em contato com a tesouraria da OAB da seccional. E aí eles podiam dizer, não está na lista porque não houve pagamento, não está na lista porque tem alguma coisa errada, e tentava resolver. E a demora foi justamente essa, de 3 colegas que estavam adimplentes por eles, né, comprovando o pagamento, só que não estavam na listagem de adimplentes da seccional. E aí foi uma conversa demorada entre a OAB Mossoró, candidatos e tesouraria da OAB seccional. E a demora foi essa, até então que esses 3 colegas eleitores, eles não puderam votar porque a OAB não reconheceu que eles tinham pago, que eles estavam adimplentes até o dia 20 de outubro. Mesmo eles comprovando com um documento provando que estava pago até o dia 20 de outubro. Mas infelizmente eram 3 pessoas que não puderam votar e aí eles vão tentar justificar por o não voto, né? Vão tentar reverter essa sua situação, votar não vai poder mais, mas vão requerer realmente que a OAB ela se pronuncie, pelo menos com um pedido de desculpa se houve um erro de sistema bancário ou não, mas é o colega que estava lá para votar, infelizmente não pôde, então ele tem que fazer valer os direitos dele. Doutor Emerson, nós temos muitas alegrias durante nossa trajetória, passar na OAB, nascimento de um filho, mas como é que o senhor recebeu o resultado, quando todas as urnas foram devidamente computadas? Como foi a sensação? Nazil, eu posso descrever bem, e Diana me acompanhou ali naquele momento, quando abriu a primeira urna, a primeira sessão, nós tivemos uma diferença de 15 votos a menos, né, para Luiz Carlos, e aí naquele momento a gente sente aquele baque, porque era geralmente a quantidade de votos que a gente sabia que ia dar no máximo de diferença. Mas em nenhum momento a gente ficou desesperançoso, porque tinham mais 2 urnas, com no mínimo 100 e alguma coisa, 200 votantes, 250, ia depender muito da letra da pessoa. E a gente sabia a todo momento que podia reverter. Quando abriu a segunda urna, que foi ganhamos por uma diferença de 3 votos, e aí restavam somente 12. E aí Diana chegou, me lembro bem que eu não tinha mais, na partir da segunda urna, eu não tinha mais coração para acompanhar. Aí Diana chegou, tenha calma que a gente vai ganhar, a gente vai virar na terceira urna. Aí eu me distanciei um pouco, fiquei conversando com outro colega advogado, nosso apoiador, o doutor Igor Bernardino, e lá a gente conversando coisas aleatórias e esperando o resultado da terceira. Chegou meu sócio, o Anderson Galiza, fez, homem, se preocupe não que a gente vai ganhar, essa é nossa. E aí eu estava fora da sala, a Diana ainda acompanhou lá dentro, ela tem, acho que eu digo a ela, tem um sangue de barata, porque eu não tinha não. Aí estava a Diana Aurino, que foi um dos coordenadores gerais da nossa campanha, com o Anderson, foi quando saiu o resultado, foram a presidente da comissão, ela foi pronunciando, ela emitia o comprovante, o boletim, e aí não era passado para nossa equipe para bater foto, ela ia pronunciando ponto a ponto. E aí, como nós somos de humanas, aí vocês não sabem que a gente é ruim de cálculo, a gente é bom de percentual. Foi quando acho que teve um silêncio de aproximadamente uns 30 segundos, porque era todo mundo computando na cabeça a diferença que se a gente tinha passado ou não o Luiz Carlos. Ou então até mesmo a própria Ivana Furtado teria nos passado. Mas só escutei o grito, que eu acho que foi de Aurino Giacomelli, ganhamos. Aí quando eu olho para o lado, já vem Diana correndo, já vem o pessoal correndo, ali pronto, é você
a adrenalina vai a mil, são vários sentimentos que você não sabe mensurar. É alegria, é felicidade, é choro, lembra da família, passa um filme de toda a campanha, de toda a trajetória, desde a pré-campanha até aquele dia. Muito bem, doutor Emerson, fico feliz também, para mim foi uma alegria de saber que Vossa Excelência vai estar à frente da OAB nesse triênio. Eu recebi com muita alegria, com muita satisfação, e temos que chamar um intervalo, estouramos um pouquinho o tempo, e no próximo bloco falar um pouquinho dos projetos que o senhor tem para implementar aqui na cidade de Mossoró. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, recebendo aqui o presidente da OAB, presidente eleito, doutor Emerson Pinheiro, para no caso, o triênio 2022-2024. Falamos no primeiro bloco sobre o momento da campanha, a emoção da vitória, uma vitória, no caso, histórica para a cidade de Mossoró. Vocês eram oposição, ou seja, a máquina não estava a vosso favor. Mesmo assim, Vossa Excelência e toda a sua equipe tiveram êxito, tiveram sucesso. E agora, nesse bloco, vamos falar, Excelência, sobre as propostas que o senhor tem para implementar aqui na cidade de Mossoró. Sabemos que algumas delas dependem de Natal, dependem do aval ali da seccional, mas eu acredito que o senhor, junto com a sua equipe, vai articular e vai dar tudo certo. Com certeza, doutor Nadeu. A gente tem um plano estratégico de gestão, que como a gente viu sempre no decorrer da campanha falando, que era totalmente execuível, e realmente é por demais. Já iniciamos os diálogos institucionais, temos essa semana já visitas pré-agendadas, diálogos iniciais mas na próxima semana com o Judiciário, com o Ministério Público, com delegados, temos também com o Legislativo, com o Executivo. Vamos agendar também, já está vendo a disponibilidade da reitoria da UERN, da UFESA, para também mantermos esse diálogo e já nos apresentarmos como presidente eleito e vice-presidente eleita. E dentro das principais do nosso carro-chefe, que a gente chama, que é de toda a campanha era de todo candidato, as prerrogativas. No nosso plano de gestão, a gente tem um que depende incerto de Natal, que já vamos manter esse diálogo com o Aldo Medeiros, que a partir da próxima quinta-feira, que tem sessão do Conselho. Ontem ele me ligou, parabenizando, e a gente já começou a tratar de algumas coisas, mas pessoalmente que se conversa. E essa sessão que eu participarei, chegarei antes lá para, institucionalmente, entre subseção e seccional, a gente já definiu alguns pontos. E dentre eles é justamente essa Procuradoria de Prerrogativas, que é uma promessa de algumas campanhas atrás e que a gente tem por prioridade em executar esse ano, em colocar em prática esse ano agora a partir de 2022. O plano ele é composto por 12 projetos. Esses 12 projetos a gente tem a necessidade de cumpri-los e vamos cumpri-los. Outro ponto importante é a carne, a sucursal da carne, que a gente também é um projeto de algumas gestões atrás que nunca foi implementado, mas eu acredito que nessa estou muito confiante e não vou medir esforços para cumprir com esse plano, com essa proposta de trazer a sucursal para Mossoró e trazer os mesmos benefícios para Mossoró e a abrangência da subseção da clínica da advocacia, que são serviços de odontologia, fisioterapeuta, nutricionista, psicologia. E uma coisa que eu sempre bati na campanha, que eu sempre reclamei, é qual é a diferença do advogado interiorano para o advogado da capital, já que pagamos a mesma anuidade. E esses serviços não são ofertados aqui. Não tem um motivo por não serem ofertados. E vamos buscar para que essa clínica venha para cá. Outro ponto que dependemos também de Natal é a van. Iremos trazer essa van para cá. Eu confesso a vocês que eu não sei o motivo que a van retornou. Eu me lembro bem quando a van foi adquirida na transição da gestão de Humberto Fernandes para Aldo Fernandes, a aquisição dessa van, a entrega dessa van, eu me lembro muito bem disso. E na gestão passada,
essa van foi cedida ou foi entregue, foi devolvida. Devolvida não porque tenha sido adquirida para Mossoró, mas essa van está em Natal. Então a gente tem a necessidade urgente de trazer essa van, porque a utilidade da van era justamente pegar os colegas advogados e levarem por fora e fazer esse traslado. Passar em alguns pontos estratégicos de Mossoró, saindo da OAB, passar ali pelo centro, que o colega quisesse ir para lá e ia direto para o complexo judiciário. E ali de hora em hora, a van ia e voltava, ou seja, uma comodidade imensa para o colega advogado e advogada. Eu fiz uso dessa van no período que ela esteve aqui. Hoje a gasolina acima de R$7, é difícil você estar indo e voltando. Tá certo que diminuiu as audiências presenciais, mas eu acredito muito que elas vão voltar e são necessárias voltar. E dentre outras propostas, como a questão da implantação dos benefícios para os servidores da OAB, como plano de carreiras, como plano de saúde, que também a gente vai lutar por eles para a junta seccional. Doutor Emerson, eu também estava em campanha, participando de uma chapa, então não tive como ter acesso a todas as propostas das demais chapas, sobretudo aqui da subseccional. Mas, assim, aqui em Mossoró, um dos pleitos que eu, conversando com os colegas em campanha, percebi, os advogados criminalistas, acima de tudo, os que labutam diariamente ali no presídio estadual, a dificuldade que eles têm em ter acesso, seja ao cartório, seja aos presos do fechado. Acredito que teve uma época que tinha uma sala da advocacia lá que permitia uma certa comodidade. Mas eu faço aqui um apelo a Vossa Excelência, também está aqui a doutora Diana nos estúdios, eu faço um apelo a Vossa Excelência para olhar para os colegas criminalistas que sofreram bastante, acima de tudo também na pandemia, quando fechou tudo. Não, com relação a isso, doutor Nasser, você não tem dúvida. Na nossa chapa temos colegas advogados e advogada também que atuam na seara criminal, na seara penal. Então, era uma luta encampada por eles que a gente realmente fosse mais ativo, que na verdade não fosse mais ativo, que a gente fosse ativo com relação a essas dificuldades que são enfrentadas por eles. A advocacia criminal é a advocacia que mais sofre. É que realmente está lá que enfrenta as maiores dificuldades, seja por violação de prerrogativas ou por demais outras situações, até mesmo discriminação com relação à cor, que aí temos uma colega, que eu não vou citar o nome, mas que já foi discriminada por ser negra, junto às delegacias e penitenciária. Então isso a gente vai ter uma atuação firme, bastante incisiva e bastante forte. Vai ser aberto o diálogo com a penitenciária Mar Negócio, com a cadeia pública, com o presídio federal. A gente também recebeu várias críticas de colegas criminalistas que, com relação ao atendimento, muitas vezes não vão à penitenciária e não podem conversar com o preso. Eu, enquanto fui presidente da Comissão de Prerrogativas, eu presenciei uma situação lá que, não presenciei, fui convocado como presidente para tentar solucionar uma situação específica que o colega advogado, também não vou citar nomes, mas o colega advogado foi lá para ter o contato com o preso e aí queria só que ele assinasse a procuração, ele deixou a procuração, disse que iria na cadeia pública e retornaria. Quando ele saiu, deu as costas, o agente penitenciário pegou a procuração, rasgou e jogou no lixo. Ele escutou, viu, aí foi aquele tumulto todinho, a gente foi lá e administrativamente a gente resolveu. E aí o colega teve o contato, fez outra procuração lá naquele momento, teve o contato e houve aquela resolução. Então a gente tem que ser firme nesse sentido. E se no contato, no diálogo inicial não surtir efeito, aí você não tenha dúvida, as representações virão, infelizmente, porque aí toda representação, seja administrativa ou judicial, gera consequências para o violador das prerrogativas. Doutor Emerson Pinheiro, vamos encerrar sua participação aqui. No próximo bloco vai ter a doutora Diana, que já está nos estúdios. E eu quero aqui, o senhor agora vai falar para o advogado que votou em Vossa Excelência e aquele que também não votou em Vossa Excelência. O que esperar desse triênio? Pronto. Pois bem, meu colega advogado, minha colega advogada, aqui eu agradeço a você que deu o voto de confiança, que realmente estava esperando a mudança e nos depositou em mim, em Ana Paula, em todos os membros da nossa chapa, em todos os candidatos da nossa chapa, da chapa 62. Realmente iremos lutar e batalhar por cada voto
E não só você, meu colega advogado, advogada, mas também você que não votou, que optou, que acreditou nas demais chapas, sintam-se abraçados, sintam-se realmente dentro da instituição. Vocês vão ter em mim, Diana e de todos os membros do Conselho de Diretoria, representantes que realmente vão fazer valer nossas prerrogativas. Nós vamos tentar e não tenho dúvida que vamos fazer, vamos cumprir com o nosso plano de gestão até o final do nosso mandato. Mas vocês não tenham dúvida que nesses 12 primeiros meses vocês vão ver a diferença que nós vamos fazer e vamos implantar na OAB Subseção de Mossoró. Muito obrigado a você que votou, muito obrigado a você que não votou, muito obrigado à Advocacia Mossoroense e Ostana. Doutor Hermeson Pinheiro, votação histórica, acirrada, mas que agora é o presidente da OAB Subseccional de Mossoró, e eu me sinto, doutor Hermeson, representado por Vossa Excelência. Um advogado que transita pelo fórum, só tenho boas informações, eu não conheço um que tenha uma má informação do senhor. O senhor sabe entrar e sabe sair, é um jargão bíblico, mas se aplica muito bem a ti. Agora vamos eu vou entrevistar a doutora Diana Paula, que já está nos estúdios, e reiterando aqui os meus agradecimentos ao doutor Hermeson. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje recebemos os presidentes eleitos da OAB Subseccional de Mossoró. O primeiro e segundo bloco foi com o doutor Hermeson Pinheiro e agora os últimos blocos com a doutora Diana Paula. Seja bem-vinda, doutora, e parabéns pela eleição, pelo pleito aqui em Mossoró. Obrigada, doutor Nazeu. Obrigada a todos os telespectadores do programa Dinâmica do Direito e da TV AD Mossoró. Doutora Diana Paula, eu confesso que eu não conhecia Vossa Excelência. Até o momento de 2021, não era muito envolvido na OAB. Aquele advogado que mata um leão por dia e deixa outro amarrado por dia seguinte, esse aqui é o doutor Nazeu. Mas mesmo assim, nós temos o prazer de semanalmente convidar colegas e advogados, e não tinha tido o prazer de ter Vossa Excelência aqui nos estúdios. Mas, sobre a sua atuação da OAB, a senhora já vinha em outras gestões, já participava? Como foi? Quais comissões? Então, doutor Nazeu, lá em 2014, quando eu recebi minha OAB, né, sou advogada há 7 anos, tive um pequeno problema ao receber minha carteira, por questão de intimação e tal, e demorou. Nessa demora, lá no momento da entrega, eu disse, eu vou participar aqui dentro da instituição para que as pessoas não passem pelo mesmo transtorno que eu passei. Okay. Eu quero ajudar o jovem advogado que vai entrar aqui. E naquele momento estavam os presidentes da comissão do advogado iniciante, que imediatamente me fez o convite para participar, doutor Pedro Victor, e naquele momento eu ingressei na comissão do advogado iniciante e a partir daí a gente realizou um dos trabalhos mais bonitos e ativos enquanto comissão, né? Realizávamos cursos de iniciação à advocacia, tanto para o advogado em início de carreira quanto para o estudante. A gente ia para as universidades, estudantes a partir do 8º, 9º período, a gente ia incentivar o estudante a conhecer a OAB, a participar da OAB, para conhecer o sistema OAB. E aquele estudante que naquela época era estagiário, já despertava também o interesse pela advocacia através dos nossos cursos. E atuamos também diante da sociedade, fazíamos campanhas como Natal Solidário, campanhas de arrecadação, campanha junto à Casa de Apoio à Criança com Câncer, né? No período a gente conseguiu reformar um consultório odontológico da Casa de Apoio, juntávamos cestas básicas, porque são famílias muito necessitadas que estão ali, e a gente fazia essa distribuição de cestas básicas, e durante o período também a gente conseguiu reformar a sala de quimioterapia, com algumas cadeiras e televisões, para dar o conforto àquelas crianças que estão num momento muito delicado da vida. Esse período aí foi o período em que a doutora Maria Paula era presidente de comissão, mas o trabalho institucional sempre me encantou muito, porque quando você está na universidade, você normalmente não é ensinado e não entende o papel da OAB.
E desde muito cedo na universidade eu tinha esse interesse, essa curiosidade de participar e de estar ali dentro, né? E eu e Emerson ouvimos muito também durante a caminhada da gente que muitos advogados iniciantes não sabiam que a OAB era isso tudo, né? Entre aspas. Não sabia que a OAB podia fazer tanta coisa pelo advogado, mas acham que a OAB é só um órgão arrecadador, que não é, né? Porque temos uma anuidade muito cara, uma anuidade das mais caras do país. E aí a gente atuou nesse sentido de o advogado conhecer a instituição da OAB e ter interesse em atuar futuramente como gestor, como foi o meu caso, né, que consegui chegar na gestão. E atuei também na comissão do OAB em Ação, oportunidade na qual fui apresentadora do programa televisivo por um ano, durante um ano. Muito bem, doutora Diana. Acho que agora eu me lembro de onde eu te vi, da TV. É um programa muito interessante, que traz informações aqui na cidade de Mossoró. Acho que eu estou lembrando de Vossa Excelência. Doutora Diana, 2021, eu entrevistei o doutor Emerson em outubro, ele não tinha um nome ainda. Como foi receber o convite para tão importante campanha, tão importante projeto, que era ser vice-presidente da subseccional de Mossoró? Eu recebi com muita alegria, muita satisfação. Eu disse a Emerson, eu estou honrada, seu convite não esperava, porque eu estava um pouco distanciada da instituição, tanto pela insatisfação com a atual gestão, a gente fica um pouco desmotivado, e também trabalhando, né? A gente vem saindo de uma pandemia, né? Está nesse meio termo ainda, cheios de incertezas e mais com muitas dificuldades. Eu precisei fechar meu escritório um tempo, precisei vender meu carro, então estava tentando me reconstruir nesse sentido. E eu disse, não vou me envolver em campanha da OAB, vou cuidar da minha carreira. Quando o Emerson me convidou, eu até disse a ele no dia que a gente alinhou o discurso, eu fiz, Emerson, os advogados estão precisando ter voz, porque eu não queria me envolver, mas você me deu voz. E eu acho que é isso que as pessoas precisam. E foi a partir daí que eu convoquei minhas amigas, minhas colegas advogadas também. Eu disse, olha, vocês vão trabalhar comigo nessa. E a gente foi dando voz. Nos encontros que nós fazíamos com as mulheres, com os jovens advogados, eu dizia, o espaço de voz eu já tenho. Eu quero que as outras pessoas falem, que as pessoas digam o que elas estão precisando. E foi assim que a gente montou um grupo muito forte, um grupo combativo, e que nos deu a vitória, né? Além de tudo, trabalhou até o último minuto do dia 19 e nos deu a vitória. A senhora falou agora dia 19, o dia D, o dia-chave da vitória de vocês. E eu me lembro, logo bem cedo, eu cheguei acho que às 8h da manhã, já estava aquelas barracas armadas, e eu vinha me aproximando da OAB, e de repente vem uma moça, já falando do Dr. Emerson, falando da Chapa 62, já querendo colocar adesivos em mim. A recepção, a maneira como vocês projetaram o dia 19 e uma diferença pequena da vitória, vocês acreditam? Eu já fiz a pergunta ao Dr. Emerson, à doutora Diana, a senhora acredita a logística, no caso, e a maneira como vocês receberam os votantes como decisivo para a vitória de vocês? Com certeza, com certeza. Embora a gente tivesse... A gente acreditou no nosso trabalho sempre, inclusive na última reunião, a gente acreditou que ia ganhar e dissemos, olha, nós vamos ganhar, mas nós precisamos trabalhar até o dia 19. O que decide é o dia 19, é aquela abordagem. Nós sabíamos que tinha muitos colegas indecisos ou com o voto meio balançado, e eu acredito que aquela abordagem, a chapa inteira está trabalhando naquele dia, no convite, na ligação, foi decisivo. Porque, assim, nós participamos de um pleito até então inédito, né, aqui na subseccional, de ter 3 candidatos. Em todas as visitas que eu fazia, eu pedia muito ao colega, eu disse, olha, nós somos advogados, nós temos o voto crítico, e essa campanha, ela vai ser contada por todo e cada um voto. Então, eu quero o apoio de cada um. Né? E ela foi acirrada até o último momento, né? Como o Emerson bem falou, saiu uma pesquisa, salvo engano, à noite do dia anterior ao dia 19, né? Essa pesquisa nos deu vantagem, mas tecnicamente um empate, né? E foi quando a gente disse, vai ser decidido no dia 19.
E ali acabou sendo, fomos beneficiados pelo sorteio, né, que ficamos em uma ponta da barraca, e na outra ponta nós tínhamos um escritório nos auxiliando, e ali nossa equipe estava decidida a trabalhar o dia inteiro. Eu não saí de lá o dia inteiro. Eu não tive coragem de sair, na verdade, de deixar espaço, porque eu acreditei muito na minha causa, na nossa causa. O que eu achei lindo, doutora Diana, que cada voto, sobretudo na parte da tarde, cada voto, a barraca de vocês, a barraca 62, a campanha 62, era uma comemoração. Eu me lembro que quando a pessoa chegava na calçada, já ia aquela festa. Então, acredito que vocês, apesar da diferença pequena, mas esses 296 que foram votar, vocês não vão apenas representar, mas eles estarão com vocês durante esses 3 anos. Com certeza, a gente formou um time muito forte, que acreditou na causa, e a gente fazia questão de reunir sempre todos e reafirmar o nosso compromisso e de demonstrar a importância de todos, principalmente, porque o que a sociedade vê é Emerson e Diana, a imagem de Emerson e Diana, mas por trás está uma equipe maravilhosa, um time, né, dedicado, e a gente sempre fez questão de honrar todo mundo que está ali com a gente, que está acreditando no projeto, e é o nome de muita gente por trás. Doutora Diana, falamos aqui com o doutor Emerson a questão da abertura das urnas. Ele disse que, ele usou até uma brincadeira, disse que a senhora tinha mais sangue frio. Realmente, mas assim, a fachada pode ser, né? Mas por dentro, como é que estava o coraçãozinho, as urnas sendo abertas ali? Doutor Nazil, é porque eu digo muito que eu não gosto de saber nada por ninguém, eu gosto de ir atrás. Ah, muito bem. Ele na segunda urna sentou, eu disse, rapaz, eu não quero saber por ninguém, porque às vezes a informação vem distorcida, eu vou lá buscar. Eu disse, olha, nós vamos vencer, não desanime não, porque eu acho que na hora a perna falhou, ele se sentou. Nós vamos vencer essa, a gente vai virar. E eu fui lá, acompanhei com o doutor Aurino. Eu tenho até um escritozinho no meu celular que eu estava escrevendo a nossa pontuação, mas o terceiro eu não escrevi. E, assim, naquele momento, tinha a gente, tem o pessoal da chapa que estava à frente, né? E eu estava um pouco à frente. Eu disse, não, vou aqui para a porta, qualquer coisa eu saio. E a máscara não deixa ver, mas o semblante era de muito nervosismo, a respiração muito ofegante. E naquele momento que a coordenadora lá da eleição foi falando, né, como a Emerson falou, ela ia ditando o nome da coligação e da pontuação, e fez-se um silêncio, né, para alguém fazer o cálculo. Eu lembro que no momento eu pensei, ou a gente empatou, ou a gente ganhou. Aí quando o doutor Aurino gritou, ganhamos, aí foi só correr pro abraço, aí encontrei a Emerson logo de frente e disse, pronto, que só alegria. Eu entendo, assim, meu primeiro filho foi uma alegria indescritível, colocar aquele rapazinho, bebezinho nos meus braços. Mas a senhora tem alguma referência de como descrever essa alegria? Talvez passou no OAB? Lembra aí um pouquinho do dia 19. Eu acho que tudo que exige um esforço maior da gente, quando você consegue a sensação, a adrenalina é diferenciada. Eu não tenho um filho, mas eu tenho um sobrinho, que dizem que sobrinho é como se fosse amor de mãe, né? Para mim ele é o amor da minha vida, assim, cada vitória dele, cada aprendizado dele, para mim é uma felicidade. Também lembro muito bem de quando eu passei na UAB, o quanto foi suado, eu passei ainda no 9º período na faculdade, então tem aquela satisfação de você terminar a faculdade já pronta para o mercado de trabalho. E é mais ou menos isso, né? Quando você acredita muito num projeto, você se dedica, assim, foram dias que a gente abdicou de estar mais perto da família, de se dedicar até mesmo mais ao escritório, né? Estamos chegando ao final do ano, que o escritório exige um pouco mais de atenção. E a gente abriu mão de dar atenção ao nosso escritório para dar atenção à advocacia no geral, e conseguir é muito satisfatório, assim, é indescritível. Muito bem, doutora Diana Paula, eleita vice-presidente da OAB subseccional de Mossoró. No próximo bloco vamos falar de alguns projetos que ela tem para o jovem advogado ou a mulher advogada. Então não sai daí, voltamos já.
Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Na verdade, é o último bloco da nossa conversa aqui com a chapa eleita, Dr. Hermeson Pinheiro, presidente da OAB eleito aqui de Mossoró, doutora Diana Paula, vice-presidente eleita pela chapa 62, uma chapa histórica que foi a oposição, que estava de encontro com a máquina, com quem estava na situação, no poder, mesmo assim, de maneira muito digna, de maneira muito limpa, conseguiu se eleger e vai nos representar, todos os advogados de Mossoró, durante esse triênio 2024, perdão. E nesse contexto, doutora Diana, falando um pouquinho do pleito e, em rápidas palavras, já vamos para as considerações finais, mas fale alguns projetos que vocês têm, doutor Hermeson e a senhora, junto com sua equipe, fizeram para esse triênio, 2022 até 2024. A gente elaborou um plano estratégico de gestão, doutor Nazil. Nesse plano estratégico de gestão, trazemos 12 projetos, né, a serem implementados, mas não foi um plano fechado e ainda durante a nossa caminhada surgiram outros planos que estão sendo, outros projetos que serão implementados também, como criação de novas comissões. E assim, fui colocada como representante feminina, né, mas além dessa representação feminina, essa representação da mulher advogada, represento todos os advogados aqui de Mossoró também. A mulher advogada em especial, porque nós sofremos com reflexos de uma sociedade ainda misógina, machista, né? A capacidade da mulher, ela ainda é subestimada diariamente. Vejo muito em audiências, em delegacias, eu mesmo sofro com esses reflexos, né? E aí vamos implementar um projeto chamado OAB Femina. Pelo OAB Femina, a gente fortalece a Comissão da Mulher Advogada, a gente dá um amparo, tem o artigo 70A do Estatuto da OAB, ele traz diretrizes para a mulher gestante, lactante e adotante, né, nesse período inicial aí da maternidade, em que a capacidade laborativa da mulher é mais reduzida, e aí há algumas diretrizes dentro desse artigo que facilitam, né, que colaboram com o trabalho da mulher advogada. A gente tem que fazer valer, porque está muito bonito lá no Estatuto, mas institucionalmente a gente vê uma certa dificuldade em ser implementada. Então, vamos atuar nesse sentido, vamos fortalecer a nossa Comissão da Mulher Advogada para que, através da comissão, a gente estreite o diálogo com as instituições e aí a gente consiga chegar numa delegacia da mulher, por exemplo, e fazer com que aquela mulher em estado crítico, em estado de violência, em estado sensível, ela seja melhor atendida, ela tenha um amparo mais psicológico, mais tranquilo, né, já que é um momento muito tenso, e fortalecer a Comissão da Mulher Advogada novamente, no sentido de trabalhar junto à sociedade, fazer um trabalho de conscientização sobre violência doméstica. Nós temos aí que os números de violência doméstica cresceram vertiginosamente nesse período pandêmico, nesse período de lockdown, que as mulheres tiveram que estar em casa com os seus agressores, e foi um período muito crítico e que instituições como a OAB têm que chegar nessas pessoas, fazer um trabalho de conscientização e de auxílio na denúncia também. Um ponto importantíssimo, doutora, a senhora falou da questão do jovem advogado. A OAB não tem que fazer uma questão crítica da gestão passada, eu não sei das comissões, mas eu me senti um pouco, assim, eu vou falar do caso da minha esposa, ela passou na OAB em 2019, já está exercendo. Se a OAB tem os dados dela, telefônico e de escritório, ninguém da comissão do jovem advogado fez uma ligação para ela, saber como é que ela estava, quais dificuldades que ela apresentou. Isso aí eu lanço luz a Vossa Excelência, que vai também dar uma... Doutor Nazil, isso eu falo para todo mundo que a questão do advogado iniciante é minha paixão, porque foi um trabalho que eu já desenvolvi. Tenho 7 anos de advocacia, já passei do período de 5 anos, né, que a gente considera jovem advocacia, mas eu ainda me considero advogada em início de carreira, porque a dificuldade persiste, né, que a gente ainda é muito subestimado, a gente tem certas dificuldades de lidar com alguns sistemas, e enfim. Mas, na minha época de comissão, e é uma coisa que eu, enquanto coordenadora das comissões, né, o papel da vice-presidente é de coordenar as comissões.
trarei para todas as comissões a presença dos membros das comissões na entrega de carteira. Acho que depois, para mim, que depois da entrega do diploma, a entrega da carteira da OAB é uma das solenidades mais esperadas pelo estudante de Direito. E para a gente vai ser, uma formalidade que eu faço questão, é de que as comissões estejam presentes e façam um convite. Eu participei através de um convite durante a entrega da minha carteira, e é muito importante, enquanto membro de comissão e também fui vice-presidente da comissão do advogado iniciante, fazia questão de estar nas entregas de carteira para ali já fazer o convite para participar da nossa instituição. E nós vamos fazer isso, nós vamos trazer essa formalidade de volta e principalmente chegar nesses advogados que receberam a carteira durante o período da pandemia. A gente viu que houve muita entrega de carteira virtual, né? O advogado ele ainda nem pisou na UAB, não sabe para que serve, não sabe como funciona. Assim, tão logo a gente recebe a carteira, chega a nossa anuidade, e a gente vai achando que a OAB é só isso, pagar a anuidade e me dar o aval para advogar, mas não é. Né? Tem que ter uma contrapartida dessa anuidade, e a gente está preparado para dar essa contrapartida, para convidar para participar das comissões. Vamos trazer esses advogados que receberam a carteira recentemente e começar a realizar cursos. A partir desses cursos, estreitar a relação do advogado iniciante com o advogado já mais experiente, né? A gente convida um advogado já com mais experiência, vem aqui, vamos dar uma palestra sobre como é a sua atuação no processo do trabalho, por exemplo, e aquele advogado mais início de carreira, mais interessado no processo de trabalho, vai participar, e a gente estreita essa relação. Doutora Diana, assim, num dos grupos de advogado que eu participo do WhatsApp, eu achei uma colocação muito negativa, eu não concordei com a colocação do colega. Ele disse, 3 chapas aqui em Mossoró, muito apertado, só quem perdeu foi Mossoró. Eu como participava de uma chapa lá em Natal, eu não quis me colocar, me expor. Mas o que a senhora diria para esse colega que disse que só quem perdeu foi Mossoró? Eu não sei se o colega estava dentro de alguma chapa, né? Mas quem se compromete a participar de uma chapa sabe que quem entra é porque quer o melhor para a advocacia, sem demagogias. Sem demagogias, a gente, no nosso discurso e na nossa opinião, na nossa vivência, era de que a partir das 17 horas do dia 19, a advocacia se uniria novamente, né? E é tempo de união. Para nós é tempo de união. Acho que Mossoró só ganha. E se você tinha 3 chapas, é porque você tinha aí cerca de 100 advogados ao todo, querendo tendo um plano para a UAB, querendo melhorar. Acredito que até pelo sentimento de insatisfação com o atual quadro, né, de abandono, omissão, né, a gente estava com a instituição assim apagada, o nosso escudo estava apagado, né, estávamos nos bancos, nos fóruns, atuando nos escritórios, na rua, na delegacia, sem o escudo OAB. E eu acho que foi muito benéfico, porque uma campanha, né, numa democracia, quando você tem outras pessoas pensando diferente de você, você levanta o debate e você levanta o nível. Então, quando você diz que Mossoró perde, é porque o nível da discussão estava muito baixo. E, assim, a gente tem uma frase que diz assim, se todo mundo está pensando igual, é porque ninguém está pensando. Então, tem que haver oposição, tem que haver o pensamento discordante para que haja ali o estudo e que haja o melhoramento da situação. Doutora Diana Paula, vamos agora, na verdade, para as considerações finais. A senhora vai ter a oportunidade de falar para todos os advogados, os que votaram na senhora e os também que não votaram em vocês. Mas eu venho aqui expressar a minha satisfação de saber que vocês venceram de maneira muito digna, de maneira muito limpa. Até o último dia vocês não desistiram. Teve pesquisas contrárias, bem no início, que colocaram vocês em último lugar. Mesmo assim, vocês com muita coragem, com muita ousadia, sem a máquina, como eu falei nos blogs anteriores. Eu fico feliz porque se a OAB, na pandemia, como a senhora falou, não teve êxito, não cumpriu seu papel, votar, infelizmente, naqueles que estavam no poder seria um retrocesso. E eu fico feliz que vocês representam realmente a mudança para a advocacia na cidade de Mossoró. Fica aberta, doutora. Eu queria agradecer a você, minha colega advogada, meu colega advogado, que depositou o voto de confiança na nossa chapa 62, na nossa diretoria, e dizer que acreditamos no nosso projeto desde o início, continuamos acreditando e já começamos o trabalho.
Queria fazer um convite a todos os advogados em geral para participar da nossa gestão, para chegar com sugestões, com ideias e para participar ativamente das nossas comissões também, porque agora é tempo de união e muito obrigada. Muito bem, doutora Diana Paula, ela que recebeu o convite, doutor Emerson, e juntos fizeram uma campanha histórica que vai ser lembrada em algumas décadas. Vamos lembrar aqui, doutor Emerson, doutora Diana, e que vocês façam um trabalho glorioso aqui na cidade de Mossoró. Coloque a OAB realmente no patamar que ela deve ter. Primeiro, defender a sociedade de maneira plena, justa, contribuir com a jurisdição e, sobretudo, a advocacia. Reitero meus agradecimentos. Doutor Emerson nos estúdios, muito obrigado também. E você de casa, esse foi o programa de hoje, no qual nós trouxemos aqui a chapa eleita da subseccional de Mossoró para o triênio 2022 até 2024. Então, que Deus abençoe a todos e até mais o próximo Dinâmica com assuntos de interesse jurídico daqui da nossa cidade. Até mais. Deus abençoe a todos.